Vamos seguir falando de eleições, dos preparativos agora aqui no Brasil. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Edson Fachin, voltou a convidar um representante das Forças Armadas para a próxima reunião da Comissão de Transparência das Eleições, que ocorre nesta segunda-feira. O ofício foi encaminhado em resposta a um convite do Ministério da Defesa, que propôs um encontro entre as equipes técnicas da Corte e das Forças Armadas. No ofício divulgado nesse fim de semana, Fachin explicou que a comissão é um fórum dedicado a discussões técnicas e ao diálogo interinconstitucional sobre o processo eleitoral. O magistrado disse ainda que as sugestões das Forças Armadas para mudanças no sistema eleitoral serão consideradas somente após as eleições de 2022, alegando que a maioria delas supostamente já foram acolhidas. O ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, confirmou ao TSE que as Forças Armadas participarão da reunião da Comissão de Transparência. Ele escolheu manter o general Heber Portela, atual chefe do Comando de Defesa Cibernética do Exército, como representante dos militares na Corte Eleitoral. Você, Mota? Parece que a preocupação da maior parte dos eleitores é justamente com as eleições de 2022, porque muita coisa está em jogo nessas eleições. Por exemplo, a gente viu as recentes declarações do Lula falando sobre os sequestradores do Abílio Diniz, que mostram a gravidade do que está em jogo. O recado dado por Lula foi muito claro. A preocupação de um hipotético futuro governo de esquerda no Brasil seria a soltura dos meninos que estão presos por sequestros, homicídios, estupros. A vítima que se vire. É fato que foi o ministro Fachin que anulou as condenações de Lula, permitindo que ele concorresse a eleições presidenciais. É também fato que foi o ministro Fachin, em decisão liminar depois de referendada pelo Pleno, que suspendeu as operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro desde 2020. Essas favelas são dominadas pelo narcotráfico. As operações só podem acontecer em casos excepcionais e com prévia comunicação. É fato que a liberdade de expressão no Brasil tem sido violada. Pessoas têm sido presas, bloqueadas e até exiladas pelo que dizem. Por isso, há muita coisa em jogo na próxima eleição. O clamor da sociedade é claro, é por transparência. Nenhum servidor público, seja ele eleito pelo voto, seja concursado ou seja nomeado, pode ignorar esse clamor. Você, Zé, que nos dias desse encontro temos 2 minutos e meio, Zé. Era um encontro muito esperado ali pela área técnica do Ministério da Defesa. Os militares foram convidados para participarem desse processo, né, de processo eleitoral, e os ministros do Supremo se dividiram ali, ministros do TSE, dizendo o seguinte: não deviam convocar os militares, porque isso deu a impressão de que eles iriam chancelar as eleições. Mas ali achavam, na inocência dos ministros do TSE, de que os militares chegariam, bateriam palmas e iriam embora. Não foram, eles analisaram. E exatamente a defesa mandou para essa comissão o que há de melhor nesta área, que é o pessoal de guerra cibernética. E eles analisaram, fizeram as sugestões e entenderam ali o processo e prevêem a possibilidade até de dificuldades futuras. Não se pode negar que o documento denso entregue seja um documento vazio. Não é. E em seguida sugeriu esta reunião o que vai acontecer. As Forças Armadas, e eu antecipei isso aqui, né, não se recusavam a participar ou iriam sair, né? O general me disse: não, nós vamos ficar até quanto for possível, né? Se pode deixar a guerra no meio da batalha. E, portanto, eu acho muito importante essa participação das Forças Armadas e esse detalhe técnico ali das urnas eletrônicas. Mas eu insisto de que as eleições não podem ser discutidas em nível técnico, de informática, e sim de eleição, o que é diferente. O voto é tangível, né? O voto é expresso e não exatamente um voto eletrônico. E ficamos aqui discutindo tecnicamente se urna é ou não é
possível de fraude. Tudo é possível fraude, né? É preciso cuidar para o futuro, cuidar para que as urnas não tenham fraude. Agora, discutir uma eleição tecnicamente é um erro. Você, Fiuza, 2 minutos e meio. Bom, se a comissão de transparência, se os subsídios da comissão de transparência não podem valer para essa eleição só para a próxima, ela devia ter sido formada depois da eleição. Por que se formou uma comissão de transparência agora para ela ficar assistindo o que o TSE do Fachin, do Barroso e do Moraes fará para aplaudir? Foi o quê? Foi para dar uma ideia, uma aparência de transparência? Isso é uma opacidade. Se os subsídios, esses técnicos, eles estavam à toa, será? Eles estavam sem nada para fazer. E aí, olha, dá uma olhada aí do que pode ser feito. Não, tem várias questões para aprimorar. Os técnicos do IME, do ITA, serviço do Ministério da Defesa, tem várias questões de aprimoramento necessárias para a segurança eleitoral. E aí eles vêm com o subsídio e o senhor Fachin diz, não, só para a próxima eleição. Então, o que foi? Foi um curso? Foi um seminário? O que foi essa comissão de transparência? Ela não tem transparência nenhuma. Nenhuma. Porque o sistema é vulnerável. E as autoridades responsáveis por ele dizem que não é. Elas estão mentindo. Quando as autoridades, essas que presidem o TSE, é por isso que eu digo, por que a sociedade está com a pulga atrás da orelha? Porque ela tem motivos para estar com a pulga atrás da orelha. Porque essas autoridades presidem o sistema eleitoral, um sistema que foi violado. É preciso mostrar, tem fraude em urna? É claro que tem fraude em urna. A gente espera sempre que o sistema seja o melhor possível para que esse nível de fraude seja pequeno. Mas é claro que tem. É claro que a margem e o nível de fraude pode aumentar à medida em que aqueles interessados em fraudar ou em violar encontram outros instrumentos. Ora, é essa a dinâmica. E ficam esses ministros do Supremo, lá nas suas passagens pelo TSE, fazendo elegias a essa urna do Brasil, do Butão e de Bangladesh, dizendo que isso aí é uma maravilha, que quem quer o aprimoramento são os negacionistas, são atos antidemocráticos, etc. Então, é claro que a sociedade desconfia, tem toda a razão para desconfiar, que, ao mesmo tempo, são personagens que estão fazendo política contra o presidente da República, ostensivamente. Isso não foi uma coisa que eu imaginei. Eles fazem discursos quase diários contra o presidente da República, discursos políticos, esses que são os guardiões do processo eleitoral, esses que dizem que esse sistema é perfeito e esses que aí não estão permeáveis aos subsídios trazidos pela Comissão de Transparência que eles criaram, não só para outra eleição. Né? Ah, tá bom, vocês trabalharam aí, vocês estudaram, vocês chegaram a essa conclusão, mas a gente não quer saber, não. Só na próxima eleição que a gente vai examinar para ver o que vocês fizeram. Então, é claro que isso é um estado de coisas que não inspira nenhuma confiança, essa conduta desses personagens não inspira nenhuma confiança na sociedade brasileira. Eles teriam tudo para passar a dar confiança se tivessem autocontenção, se tivessem sobriedade na sua conduta, que eles não têm. Até condecorar a personalidade simpatizante do Lula, eles fazem. Então é isso, eles estão pedindo para a sociedade desconfiar e a sociedade está desconfiada. Augusto. O Guilherme resumiu a ópera brilhantemente, né? Se pode ficar, se o sistema é perfeito e se as mudanças podem esperar até 2026, por que eles formaram essa comissão? Agora, eu acho que serve isso aí, Guilherme, para que o Fachin invente uma palavra nova a cada 2 meses. Veja bem, o Guilherme Fiuza é neto do Sobral Pinto. Então, vai comparando. Imagine como o Guilherme seria diferente se ele fosse neto do Fachin. Aí o Fachin chamaria o Guilherme assim, a cada 2 meses. Vem cá, vem ver a palavra que o vovô inventou. E diria assim, agora, interinconstitucional, né? Que você acabou de ler. E a de abril também foi melhor ainda, transterritorialização. É que tá.
Então, Guilherme, você escapou de uma boa.